Olá para todos, meu nome é Viviane, eu sou professora formada pelo Colégio Estadual Heitor Lira, formação de professores, e atualmente sou graduanda de Pedagogia já no último período da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vim trazer para vocês algumas atividades do livro Léo e a Baleia e espero que vocês gostem. É um livro que foi doado pelo Instituto Itaú há algum tempo e eu trouxe algumas atividades para propor para vocês, porque eu não vi nenhum vídeo que tivesse atividade, somente a leitura do livro. Trabalhando o livro na alfabetização, eu gosto de iniciar pela motivação, apresentar aos alunos as figuras de uma baleia, se possível uma pelúcia, ou uma baleia feita a partir de materiais reciclados. Ativar os conhecimentos prévios, ou seja, tudo aquilo que eles já sabem sobre o assunto, sobre baleia, sobre o mar e tudo. E previsões sobre o texto, sobre o que deve ser essa história, o que será que a baleia está fazendo na areia, tudo aquilo que a criança vai criar de hipótese quando ela está observando a capa do livro. É importante trabalhar e dar a oportunidade dela falar e anotar no quadro tudo que for registrado pela turma, porque mais para frente a gente vai usar novamente. A gente vai precisar voltar nessa parte das previsões sobre o texto. A leitura do livro. Antes da leitura é importante acalmar os seus alunos, ou seja, fazer alguma atividade que deixe eles mais relaxados, que façam eles se acalmarem, porque como a atividade anterior a gente instigou muito a criatividade, a criação de hipóteses dele, eles tendem a chegar nesse momento um pouco mais agitado. Então, daí a importância de você sentar, fazer com que eles se acalmem. Você é melhor do que ninguém conhece sua turma, faça a leitura de forma clara, envolvente e use os recursos. Eu que trabalho com educação inclusiva, eu gosto muito de trabalhar com recursos, porque às vezes eu trabalho com crianças com deficiência visual, crianças autistas, crianças com transtornos diferentes que necessitam às vezes do material tátil para eles se prenderem mais na história e na realidade. Após a leitura, faça perguntas explícitas e implícitas, ou seja, perguntas que estão diretamente no livro e perguntas que são geradas através de hipóteses, que eles sabem, porém não está escrito necessariamente no livro. E agora, depois que você leu toda essa história, é hora de voltar lá naquelas previsões, ou seja, mostrar aos alunos o que eles pensaram sobre a capa do livro que estava certo, o que não aconteceu, todas as possibilidades que foram propostas para eles, que eles fizeram, que eles deixaram vocês perceberem e que estão corretas ou não, e conversar sobre como é a gente julgar, como é a gente ver e criar antes da gente conhecer. Então essa é a importância da gente conhecer, de ler o livro, brincar com eles, não se julga o livro pela capa. Então essa parte é muito importante. Volta com eles, lembra que vocês anotaram no quadro, então esse é o momento de você apagar, escrever novamente, mostrar o que está certo, mostrar o que está errado. Lembra que isso é para sua turma, então caso essa atividade não seja boa para você, você pode modificar. Eu gosto depois de fazer um banco de palavras. Nesse caso, meu banco de palavras são para crianças pré-silábicas e silábicas sem valor, que a gente está trabalhando aí a letra inicial. Então, por coincidência, tenho 3 palavras que iniciam com a letra B e mais coincidência ainda, todas as 3 começam com a sílaba Bá. Mas é importante você mostrar a eles porque que o Bá de barco é diferente do Bá de baleia e o Bá de banheira. Eles são diferentes, são iguais, o que faz eles diferentes? E brincar com essa questão toda. O Léo e o pai, trabalhar que palavras eles conhecem que iniciam com essas letras, entendeu? Mostrar para eles possibilidades. A segunda opção de banco de palavras já são para crianças silábicas com valor sonoro, alfabéticas, que já está trabalhando as sílabas. Se vocês perceberem, cada sílaba minha tem uma cor diferente.
ou seja, cada sílaba pode ser trabalhada separadamente. Aí aqui vai a sua opção. Você fazer impresso, você fazer com que eles escrevam com você, ou você imprimir e cortar e fazer com que eles colhem. É importante também deixar esse um registro na sala de aula para eles consultarem sempre que precisam e também ter ela inscrita ou impressa no caderno para registro para eles terem fácil acesso quando estiverem em casa, até mesmo para registro comum de sala de aula, para quando chegarem em casa mostrar o que foi feito, o que foi falado, o que foi conversado. As palavras eu escolhi essas, mas vocês têm liberdade para escolher outras palavras, o livro está recheado delas. A segunda atividade eu vim com uma atividade mais lúdica, lembrando que eu dou algumas opções para grupos diferentes da alfabetização, de níveis de alfabetização diferentes, níveis de hipóteses de escrita diferentes. E nessa aí eu trouxe um quebra-cabeça da palavra baleia, que trabalha a sequência da palavra baleia, letra inicial, vogais. Você pode explorar a palavra baleia com eles. E aí você decide se vai ser um quebra-cabeça móvel, se eles vão recortar e colar no caderno, como que você pretende trabalhar isso em sala de aula. Eu trouxe com a proposta de trabalhar fatiando e colando no caderno para os pré-silábicos e silábicos sem valor. Esse é um origami de baleia, que eu já trouxe já mais para os alunos mais avançados um pouquinho na escrita, o que não quer dizer que esses alunos que estão com mais dificuldade na aprendizagem não possam fazer, é só porque esse exige um pouco mais de concentração. Então eu deixei para as crianças mais velhas, que trabalham sequência, ordem, além de trabalhar a palavra baleia, eu acho que trabalha concentração, por isso melhor para eles. Aí eu já entro na produção textual. A produção textual ela vai variar de turma para turma. Pode ser usado um texto fatiado para que sejam ordenadas etapas de história coletivamente. Nos anos iniciais a construção pode ser coletiva, tendo a professora como escriba. E com as crianças mais avançadas a alfabetização pode ser uma escrita individual ou em grupo. Aí cabe a você decidir qual é o melhor para a sua turma. Às vezes acontece de numa única turma você ter que usar os 3 tipos de produção textual diferentes para você conseguir atender a todos. É importante isso. Todos estejam, por mais que em graus diferentes, todos estejam fazendo a mesma atividade. Eu trouxe um texto fatiado de figuras para as crianças que ainda estão no pré-silábico e silábico sem valor, às vezes no silábico alfabético também, então elas vão observar as imagens e vão ordenar. Claro que você pode usar isso com várias possibilidades. Você pode usar as figuras com crianças alfabetizadas já na fase de alfabetização ortográfica, pedir para eles escreverem. Então, dá aí 1000 possibilidades. Trouxe um texto fatiado já com palavras, não com imagens, com frases. E a ideia é realmente você fatiar o texto e eles ordenarem. Após ordenar, importante registrar os números de cada linha para ficar melhor quando você for sinalizar alguma coisa. Aí eu entro com a atividade de compreensão leitora aí novamente para a fase inicial de alfabetização, onde eu trabalho a letra inicial da palavra pai, baleia e léu. Como segunda atividade eu tenho como o Léo pensou que seu pai ficaria, eu descobrir sobre a baleia. Então eu tenho emojis que descrevem a expressão e as palavras embaixo, lembra que destacando sempre a letra inicial. E aí os alunos vão ter que pintar qual deles é de acordo com o texto. A compreensão leitora é justamente a interpretação do texto. E desenha a casa da baleia, no caso eles vão desenhar o mar. Tende-se a observar que eles desenham o mar. Caso não, aí você vai ter que fazer uma intervenção de entender o porquê que ele não observou isso na história. Às vezes contar a história mais uma vez, mostrar o livro, deixar ele manusear para ele olhar novamente. Essa atividade ainda de compreensão leitora eu já dificultei um pouquinho mais,
Lembrando que todas as atividades elas têm mais ou menos a mesma sequência, mesmo contexto, porém elas são mais... O grau de dificuldade vai aumentando conforme vai chegando mais pra frente nas séries. Aí eu tenho qual o nome do personagem já para escrita. Como o Léo pensou que seu pai ficaria, eu já coloquei as palavras escritas do lado e continuo os emojis, porém eles vão ter que escrever o nome dentro dos emojis, dentro dos balões de pensamento e pintar o correto. E embaixo, qual parte da história você mais gostou? Faça um desenho e escreva uma frase. Eu acho importante você passar o mesmo tipo de tarefa para todos. Se eu passei um pint lá para a primeira fase, é importante passar alguma atividade que envolva o pintar também para as outras fases, entendeu? Todos no mesmo contexto. Aí eu já tenho uma atividade para os alunos mais avançados, que eles vão ter uma propriedade de leitura e escrita maior. Então são perguntas diretas, mas perguntas também que vai exigir dele uma leitura melhor, uma fase de maturação da escrita e da leitura maior do que os anteriores. O que aconteceu ao redor da casa, por que a baleia não gostava, aí ele já vai ter que escrever uma frase, por que Léo escondeu a baleia, ele vai ter que identificar, que esperava que acontecesse um dia depois que levou a baleia para casa. Então, tudo questão de compreensão leitora, interpretação do texto, mas trabalhando de formas que a criança ela seja desafiada a ir um pouco mais além. É importante você saber que são ideias aqui, não é uma regra. Então, eu estou dando algumas ideias de atividades que eu faria para cada grupo de desenvolvimento, cada grupo de hipótese de escrita. Então, cada grupo que está num grau de alfabetização diferente. Daí vale você identificar como professor na sua turma qual atividade é melhor para você, qual se adequa melhor à sua turma. Ou você adaptar ou você modificar e encontrar uma maneira que você consiga aplicar no mesmo contexto para a sua turma. Esse livro é um livro infantil, mas ele pode ser trabalhado em séries maiores e com muitas possibilidades. Creio que atividade de compreensão leitora. Próximo, culminância. Onde vem a culminância? Eu coloquei como opção de culminância a confecção de um cartaz, mas aí respeitando o nível de escrita da sua turma. Então, para os menores, eu coloquei no questão de fase inicial um cartaz mais artístico para trabalhar a palavra baleia, as características, letra inicial e sílabas. Aí, questão de fazer uma atividade mais para artes, colar papel, fazer um fantoche, alguma coisa assim. E para as demais turmas seria interessante um cartaz mais informativo, que trouxesse mais informações sobre a baleia, onde ela vive, o que ela come, principais espécies, baleias em extinção, entre tantos outros possibilidades. Eu botei aqui cartaz, mas você pode confeccionar um jogo, você pode fazer uma dinâmica, você pode fazer uma encenação do texto. Daí cada professor tem a sua criatividade, sabe, se adequa melhor à sua turma. Às vezes o que é melhor para mim, para os meus atendimentos particulares, não é melhor para você, porque você tem uma turma mais agitada, precisa de uma coisa mais que faça eles se concentrarem melhor. Então é você observar a sua turma, conhecer seu aluno e buscar sempre esse conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou disponibilizar esses slides na página oficial do meu Centro de Apoio Pedagógico, que é Reaver Centro de Apoio Pedagógico. O arroba é reaver.cap. O arquivo vai estar lá, caso você queira baixar, caso se interesse. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha com outros professores e espero que tenha ajudado vocês nessa jornada aí de educação.
Escrevam aí embaixo dicas de livros, de atividades que vocês gostariam de ver, ou coisas diferentes que vocês gostariam de ver, confecção de slide, confecção de material adaptado, confecção de material concreto. Deixem a dica de vocês. Um beijo, muito obrigada. Até o próximo vídeo.